Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Hoje, na nossa turma G3, nós estamos na semana de acampamento e a nossa aula de hoje é matemática, ok? Faremos aí uma retrospectiva da matemática, ok? Bom, você já nos conhece? Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Hoje, pessoal, nós vamos relembrar o conteúdo de matemática visto durante a sprint. Faremos uma boa reflexão, veremos as atividades e o conteúdo em si também. Então, pessoal, se você quiser anotar aí lápis, caderno e borracha, pessoal de casa também, se você quiser aí ajudar a gente a relembrar as coisas, anote aí no seu caderno. Para começar, pessoal, faremos um momento aí de mindfulness, um momento aí de introspecção, para a gente entrar nesse momento mesmo de aprendizado, abrirmos a nossa mente, entendemos o momento que estamos aí vivendo, focar no momento presente, focar no nosso momento de aula. Então, um momento muito importante aí, pessoal. Então, se acomodem aí na cadeira de vocês, pessoal. Se acomodem aí da melhor maneira possível, encostem nas costas, deixem a coluna reta, relaxados, fechem os olhos, ouçam o som da fogueira. Imaginem, pessoal, estamos aí no nosso acampamento, com nossas barracas, no meio de uma floresta. Estamos todos aí, imaginem os seus colegas aqui, todos reunidos em volta de uma fogueira. Então, esse som que nós escutamos aí é uma fogueira queimando. Estamos todos sentados em troncos de árvores, conversando, refletindo sobre a nossa jornada até aqui. Talvez alguns de vocês estejam com violão, outros estejam aí esquentando o marshmallow na fogueira. Talvez alguém esteja contando alguma história, ou aquecendo as mãos na fogueira. Não importa, que estamos todos reunidos aí nesse momento. Então, imagine, pessoal, que estamos aí, focalize aí, ouça um pouco o som da fogueira, se concentre, imagine essa fogueira queimando na nossa frente. Respire fundo pelo nariz, solte o ar pela boca. Novamente, puxe o ar pelo nariz, solte pela boca. Mais uma vez, pessoal, respire fundo, solte. Aproveite esse momento para relembrar a sua jornada, pensar em tudo que você passou, como foi essa sprint, como foi esse aprofundamento de vínculo entre os colegas. Respire fundo mais uma vez. Solte o ar. Ouça o som da fogueira. Devagar, pode abrir os olhos, pessoal, ficando relaxado e se preparando para mais esse momento de aula, ok? Pode abrir os olhos. Vou desligar aqui. Muito bom, pessoal, muito bom. Então, vamos lá. Pessoal, vocês se lembram do último conteúdo dessa matéria? Na nossa última aula de matemática, nós aprendemos sobre instrumentos de medida. Vimos lá algumas atividades, né, alguns exercícios com números decimais, instrumentos de medida, como usar
os instrumentos de medida e tudo mais. E hoje, pessoal, nós vamos relembrar todo o conteúdo de matemática que a gente aprendeu durante essa sprint. Ok? Todo o aprendizado, as atividades também, a gente vai dar uma olhada nas atividades. Então, eu quero que vocês estejam bem reflexivos, tentando lembrar aí das coisas que a gente aprendeu. Então, ué, o que aconteceu aqui? Está aparecendo aí, porque não era para aparecer ainda. Mas tudo bem, não tem problema. Camila, leia para a gente o quadrinho verde. Geometria? Isso. Vimos figuras geométricas, seus nomes e lados, e vimos vimos figuras geométricas, seus nomes e lados, e vimos simetria geométrica. Boa, Camila. Deu uma engasgada, mas foi. Bom, uma das primeiras matérias que a gente começou aí durante a sprint, pessoal, inclusive uma matéria muito importante, e a gente viu figuras geométricas no geral, como que elas funcionam, o que que elas são e tudo mais. Também vimos, pessoal, como a gente nomeia as figuras geométricas, como elas são nomeadas, ok? Então, a partir dos seus lados, a quantidade de lados e tudo mais, como que a gente pode aí nomear figuras geométricas. E um conceito muito importante, pessoal, que foi falado foi simetria geométrica. A gente falou sobre simetria, que a gente vai ver mais daqui a pouco ali o que significa isso, mas basicamente é esse conceito de simetria geométrica, onde a gente divide uma imagem no meio e os dois lados dessa imagem continuam sendo iguais. Inclusive, a gente jogou um joguinho aí sobre isso. Henrique Peixoto, lê para a gente esse quadro roxinho aqui para a gente. Vimos como as quatro operações funcionam e quais propriedades têm, além de nos ajudar a aprofundar isso nas contas. Boa, Henrique, obrigado. Então, pessoal, uma das matérias mais importantes que eu dei para vocês, eu acredito nisso, uma das que eu mais gostei de preparar a aula, e inclusive eu acho que é uma das mais importantes para vocês aí, foi propriedade das operações, pessoal, que a gente viu e reviu e falou sobre ela durante muito tempo, em várias aulas. A gente falou sobre isso e a gente viu que impacta em toda a nossa área de matemática, pessoal, essa base matemática, onde a gente entende as propriedades das operações. Então, a gente viu lá várias propriedades das funções não, várias propriedades e funções de cada operação, vimos como elas funcionam. Isso fez nos aprofundar, pessoal, e deixar mais robusta nossas contas, ok? Foi muito, muito importante essa aula aí. Caio, pode ler para a gente esse quadro rosa? Expressões numéricas. Vimos ordem das operações, a ordem dos símbolos, como calcular expressões numéricas e o significado do sinal de igualdade. Boa, Caio, muito obrigado. Então, pessoal, a gente abordou aí, logo após as propriedades das operações, a gente juntou as propriedades das operações, né, e formou uma nova propriedade. A gente começou, então, a estudar quando essas operações estão todas juntas, que é as expressões numéricas, né? Quando as operações estão numa mesma conta, no mesmo cálculo, nós vimos, então, expressões numéricas, e a gente viu daí que existe uma ordem para as operações e uma ordem de símbolos para a gente usar durante o cálculo de expressões numéricas. Além disso, também a gente viu, pessoal, o sinal de igualdade, a importância do sinal de igualdade, ou seja, sinal de igualdade é uma simetria aritmética ou algébrica, né, onde a gente equilibra os dois lados do sinal da igualdade, e os dois lados devem ser iguais, ok? Então, muito importante também essa aula aí. Sávio, lê para a gente esse quadro azul sobre frações. Oi, Sávio. Leio sim.
Obrigado. Frações. Fizemos uma revisão do que é fração, da multiplicação e divisão de frações, e vimos soma de frações. Boa. Então, pessoal, nós fizemos aí uma aula de revisão de frações, onde a gente viu tudo que a gente tinha visto na sprint passada. Vimos o que é uma fração, como comparar ela a um gráfico, entender que fração é uma divisão, vimos como reduzir ou elevar uma fração, o que são frações equivalentes, e por fim, pessoal, vimos multiplicação e divisão de frações. E nas nossas últimas aulas, aí, bem recentes, nós vimos soma de frações, ok? Então, bem importante. Para a gente poder fazer essa soma de frações, a gente teve que trilhar um caminho, que é esse outro quadrinho aqui, MMC e MDC. Então, eu vou pedir para o Henrique Queiroz, leia para a gente esse quadro aqui, MMC e MDC. MMC e MDC. Vimos números primos, divisores e múltiplos, e como calcular o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Boa, Henrique, muito obrigado. Então, pessoal, essa foi uma aula, foram 3 aulas, na verdade, onde a gente introduziu o conceito de números primos, conceito de divisores e múltiplos, e a gente aprendeu a calcular, fazer o mínimo múltiplo comum e fazer o máximo divisor comum. E isso foi um caminho que a gente trilhou para começar a somar frações, ok? Então, a gente precisou desse conteúdo para poder fazer a aula sobre soma de frações. Muito importante, pessoal, conceito muito importante, muito básico, mas que a gente leva para a vida toda. Então, entender números primos, a gente viu que é bem complexo, bem profundo. Entender mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, também um conceito importantíssimo. Entender conceito de divisor, de múltiplo, isso nos ajudou em muitas coisas, não só a somar frações, mas ajudou a gente a reduzir frações, a multiplicar e dividir frações, várias coisas aí que talvez a gente tivesse ainda dificuldades. Então, foram aulas muito interessantes, muito profundas, pessoal, e muito especiais aí, feitas todas com relação ao resultado de mapa de vocês. Então, todas as aulas foram especialmente dadas, pessoal, com relação ao que vocês necessitavam aprender, ok? Baseado lá no conteúdo de aprendizado lá nos resultados de mapa e minimapa que a gente fez. Okay? Então, foram conteúdos aí essenciais para o aprendizado de vocês. Bom, vamos continuar aqui. Por fim, pessoal, vimos aí números decimais, ok? Números decimais. Eu vou pedir para a Ana Sofia, você consegue ler para a gente o esquadrinho vermelho? Tá muito barulho aí. Ixi. Então, vamos esperar fazer silêncio aí, daí depois você lê outra parte, então. Entendi. Tranquilo, Ana. Nicolas, leia para a gente, então, o quadro vermelho. Oi, professor. Lê para a gente o quadro vermelho. Vermelho. Aqui, ó. Números decimais. Vimos alguns cálculos com decimais e a relação entre fração e número decimal. Boa, Nicolas, obrigado. Então, pessoal, a gente viu essa relação aí. Na verdade, a gente viu um pouquinho de números decimais, foi bem nos finalzinhos, nas últimas aulas que a gente viu isso. E a gente viu essa relação, pessoal, que tem entre fração e número decimal. Inclusive, transformar um no outro, né? Então, bem importante essa aula também, embora tenha sido a aula mais recente aí, das mais recentes. Bom, então, pessoal, vamos começar aí vendo que tudo isso que a gente viu agora nesse primeiro slide, vamos ver ponto a ponto aí. Então, geometria, pessoal. Uma das características muito importantes, olha, essa aqui, Caio, essa aqui é para você, Caio, que falou lá que no mapa não soube responder essa questão. Presta atenção aqui, então. Bom, uma característica muito importante dos polígonos regulares é que todos são simétricos, ok? Mas aí fica a pergunta, o que é simetria, né? Então, olha lá. Simetria é uma conformidade em medida, forma e posição relativa entre as partes dispostas em cada lado de uma linha
divisória, um plano médio, ou um centro ou um eixo, ok? Então, basicamente, é a linha, pessoal, que divide uma figura, tornando os dois lados iguais, ok? Isso que é simetria, ok? Então, todos os polígonos regulares, pessoal, eles são simétricos. Então, a gente viu aí alguns polígonos regulares, né? Triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, hemiágono, decágono. São alguns exemplos aí de polígonos regulares. Eles são regulares porque eles são assim, ó, bonitinhos, certinhos. Os lados e os ângulos são iguais, ok? Então, é isso que faz aí um polígono ser regular. Ele tem os seus lados e os seus ângulos iguais. E todo polígono regular, pessoal, é simétrico, ok? Ele tem um eixo de simetria. Às vezes tem um só, que é o caso aqui do triângulo, ou tem vários, como é o caso do quadrado. Tem infinitos eixos de simetrias aí. Infinitos eu não sei, mas tem muitos, tem vários. Em todas as direções, na verdade, né? Então, né, ou o hexágono também tem vários eixos de simetrias. Então, é muito interessante a gente ver, a gente perceber isso aí nos nossos polígonos aí. Bom, mas então como que a gente faz isso? Como que a gente faz como que a gente faz essa simetria aí? Então, ó, fazer um corte transversal, que é o que a gente chama de eixo de simetria, em qualquer uma dessas figuras, torna ambos os lados iguais. Então, olha lá, pessoal. Se a gente faz esse corte aqui, ó, a linha vermelha aí é o eixo de simetria. Se a gente faz esse corte nas nossas figuras, os dois lados desse corte ficam iguais. Ok? Então, perceba aqui, ó, temos essa linha divisória aqui, ó, no nosso triângulo. Ao cortar esse nosso triângulo aqui ao meio, perceba que nós temos aí esse lado um triângulozinho e esse outro lado um triângulozinho também. E esses dois triângulos são exatamente iguais, pessoal. Tá? Então, é isso que é eixo de simetria ou simetria. Quando a gente corta uma figura num eixo onde os dois lados continuam iguais, ok? Então, o quadrado também tem esse eixo de simetria. Aqui, quando a gente corta nele aqui, nós temos, ó, desse lado um retângulo, desse outro lado também um retângulo. E eles são exatamente iguais. Esse eixo de simetria me permite isso, ok? Então, é isso que é simetria. Bom, continuando, nós também vimos, né, como a gente acabou de falar, propriedade das operações. E na propriedade das operações, nós vimos as 4 operações, pessoal. A adição, que nós definimos como juntar quantidades. A subtração, que nós definimos como retirar quantidades. A multiplicação, que seria agrupar quantidades. E a divisão, que seria distribuir quantidades, ok? Nós, então, definimos essas 4 operações. E a gente viu que todas elas tinham propriedades. A adição, pessoal, nós vimos aí que ela tem a propriedade associativa, que seria eu associar 2 ou mais números entre si e somá-los, e depois somar os outros, ou associar outros números diferentes, e isso continuaria dando certa conta, né? A comutatividade seria mudar, trocar os termos de lugar, e a conta continuaria igual. O elemento neutro, que é o zero, no caso da adição, e o elemento oposto, que são os números negativos, ok? Então, a gente viu aí as propriedades da adição. Da multiplicação, ela também tem associatividade, ou seja, eu também posso associar 2 números ou mais, fazer a conta com eles, depois com o outro, ou pegar o outro, fazer a conta com ele primeiro, depois os outros, e a conta sempre continuará dando o mesmo resultado. A comutatividade também, a gente pode trocar os termos de lugar e o resultado não altera, ou seja, aquela frasezinha que a professora falava sempre lá, a ordem dos fatores não altera o produto. Quando ela falava lá isso, era isso que ela queria dizer, que a multiplicação tem comutatividade. A multiplicação também tem o elemento neutro. Pessoal, qual que é o elemento neutro da multiplicação mesmo? Que não altera a conta? E aí, quem lembra?
O elemento neutro da adição é o zero. Quer dizer, a gente colocar o zero na adição, né, somar com zero, não altera o resultado, continua o mesmo. E na multiplicação, qual que é o elemento neutro? Será que é o zero também? Quem lembra? E aí? É 1. O 1, exatamente. Muito bom. O número 1, o elemento neutro da multiplicação é o número 1, porque se a gente multiplicar por 1, o resultado continua o mesmo, não muda. Okay? Então, ele é o elemento neutro. E nós vimos aí que a multiplicação tem um elemento inverso, pessoal, que na verdade são as frações, né? Porque multiplicar por uma fração é a mesma coisa que dividir. Então, o inverso do número seria uma fração. E aí, pessoal, o elemento oposto, que são os números negativos, e o elemento inverso, que são as frações, definiram as operações inversas, ok? Então, a subtração é uma operação inversa à adição, e a divisão é uma operação inversa à multiplicação, ok? Então, a gente viu essas operações aí, que não são, essas operações derivadas das operações originais, adição e multiplicação, ok? Muito importante, pessoal, essas propriedades aí que definem a outra. Então, a gente viu que os números negativos, somar números negativos é subtrair. Então, por isso que o elemento oposto define a subtração. E multiplicar pelo elemento inverso é a mesma coisa que dividir. Então, por isso que o elemento inverso define a divisão. E, por fim, quando nós estamos vendo propriedade das operações, pessoal, nós juntamos a adição e a multiplicação e formamos uma nova propriedade. Quando a gente junta adição e multiplicação, nós formamos a propriedade distributiva, ok? Uma propriedade muito importante aí quando a gente junta adição e multiplicação. A distributiva. Né? Que é a regrinha lá do parênteses, o chuveirinho e tal. Aquilo lá é distributivo. E ela nos ajuda em diversas contas, inclusive nas expressões numéricas. Falando em expressões numéricas, pessoal, nós vimos expressões numéricas também, ok? Assunto muito importante aí. Então, em expressões numéricas, nós vimos que existe uma ordem para as operações. Seria, ó, primeira, potenciação e radiciação, que a gente não chegou a ver isso ainda, mas é importante colocar aqui na ordem das operações de resolução, né? Segundo, a gente sempre faz a multiplicação e a divisão. E em terceiro, a adição e subtração. Então, a multiplicação e divisão vem antes da adição e subtração, tá? Muito importante isso, pessoal. Muito importante aí a gente lembrar desses cálculos aí. Então, quando a gente não tem uma prioridade, deve-se sempre seguir a ordem de leitura. Então, por exemplo, entre multiplicação e divisão, não há uma prioridade, pessoal. Por isso, a gente não vai falar, eu tenho que resolver a divisão primeiro, ou eu tenho que resolver a multiplicação primeiro. Não, eu vou resolver aquilo que aparece primeiro na minha conta, ok? Na ordem de leitura. Além da ordem das operações, a gente também tem uma ordem dos símbolos. A gente tem que resolver tudo que está dentro do parênteses primeiro, depois tudo que está dentro do colchete, depois tudo que está dentro da chave e, por fim, o que estiver fora. Tá? Então, para isso, a gente até colocou aqui nosso amiguinho aí, que nos ajuda a lembrar disso. O Pacocha, pessoal. Vocês lembram do Pacocha aí nas nossas aulas? Lembraram aí do Pacocha ou não? Uma aula bem importante aí. O Pacocha, pessoal, ou seja, é o começo de cada palavra aí, né? Pá de parênteses, co de colchetes e chá de chaves. O nosso amigo Pacocha nos ajuda a organizar a ordem dos símbolos. A gente sempre resolve nessa ordem aqui. Tá? E daí, pessoal, eu até coloquei uma continha aí para a gente fazer, para a gente lembrar aí a ordem das operações, ok? Então, vamos resolver aí. Então, a gente vê aqui, ó, pessoal, que a gente tem soma, a gente tem multiplicação, tem subtração, tem multiplicação de novo, tem divisão. O que a gente resolve primeiro? A gente resolve primeiro a multiplicação, que aparece primeiro. Então, o restante todo a gente copia. 2 vezes 12 é 24. E o restante a gente vai copiar. Okay? Agora, pessoal, perceba, a gente tem soma,
A gente tem subtração, tem multiplicação e tem divisão. Então, a gente tem que resolver lá sempre multiplicação e divisão antes de adição e subtração. Então, o que a gente vai resolver primeiro é essa parte aqui. Só que entre elas, o que a gente resolve primeiro? A multiplicação ou a divisão? Quem lembra aí? Aqui, a gente vai fazer a primeira conta, 3 vezes 4, ou a conta 4 dividido por 2. Qual conta a gente faz primeiro? Eu acho que a 3 vezes 4. multiplicação. A gente faz a multiplicação. Boa, por quê? Por que que gela a espinha, né? Porque tá em primeiro. Porque está em primeiro. Boa, Ana. Exatamente. Ela está aparecendo primeiro, ó. O vezes aqui aparece antes da divisão. Se tivesse a divisão primeiro, a gente resolvia a divisão primeiro. Como é a multiplicação que aparece primeiro, é ela que a gente vai resolver primeiro. Ok? Então, entre multiplicação e divisão, não há uma preferência. Não há uma prioridade. Então, a gente vai resolver aquela que aparece primeiro. Muito bem. Então, vamos resolver 3 vezes 4 primeiro. Então, a gente vai copiar tudo o resto. 5 mais 24 menos 3 vezes 4 é 12. Ok? Dividido por 2. Agora, a gente tem a soma, tem subtração e tem divisão. A gente tem que resolver a divisão antes de adição e subtração. Então, vamos resolver a divisão aqui. 12 dividido por 2 é 6. O resto a gente só copia. Então, temos 5 mais 24 menos 6. Agora, pessoal, a gente também não tem uma prioridade entre soma e subtração. Quem que a gente resolve primeiro? Aquele que aparece primeiro. Então, a gente vai resolver. Ó, 5 mais 24 é 29 e menos 6. 29 menos 6, pessoal, é 23. Então, o resultado dessa nossa expressão numérica é 23. Ok? 23 aqui. Foi esquisito esse 3, hein? Aí, 23. Então, pessoal, lembrem-se que essa expressão numérica ela poderia ter vários resultados. Como que eu sei e tenho certeza que esse é o resultado certo? Porque eu segui a ordem das operações e se tivesse símbolo, a ordem dos símbolos, ok? Então, é sempre assim. Porque a gente poderia chegar em outros resultados, só que daí seriam resultados errados, porque a gente seguiu uma ordem diferente. Alguém tem alguma dúvida em relação a tudo que a gente viu até agora? Eu acho que não. Tá de boa, né? Tranquilo? Então, vamos para o intervalo, vamos dar uma pausa, pessoal. Bom, todo mundo preparado, pessoal? Estamos de volta. Agora, gente, a gente vai ver... Tô preparado. Oh, isso aí, cara. É isso que eu gosto de ver. Então, vamos continuar aí. A gente viu NMC e MDC, pessoal, que são ferramentas aí extremamente importantes, né? Ferramentas matemáticas e úteis para trabalhar com múltiplos e divisores. Então, o MMC significa máximo múltiplo comum. Perdão, falei errado. Mínimo múltiplo comum. MMC, mínimo múltiplo comum. E MDC, máximo divisor comum. Então, o MMC, ó, ele tem um intuito, pessoal, de procurar o menor múltiplo entre 2 ou mais números. E daí fica a dúvida, o que é múltiplo? Né? Mas antes vamos ver aí o MDC. O MDC tem o intuito de procurar o maior divisor entre 2 ou mais números. Então, a gente tem aí o melhor amigo da Camila, exatamente, Ana. Melhor amigo da Camila, MMC e MDC. O braço direito e o braço esquerdo. Então, o MMC trabalha com múltiplo, o MDC trabalha com divisor. O que são essas palavras aí? Múltiplo é um número inteiro que é multiplicado por outro, resultando em um valor. Tá? Então, a gente tem aí um exemplo do 3, pessoal. Os múltiplos de 3 são aqueles, pessoal, resultados da tabuada do 3. Só que não aquela tabuada que para no 10. A tabuada infinita. Então, 3 vezes 1000. 3 vezes 1000 é 3.000. Então, 3.000 é múltiplo de 3, ok? Então,
Aqui, então, tem alguns exemplos. 3 vezes 1 é 3, então 3 é múltiplo de 3. 3 vezes 2 é 6, então 6 é múltiplo de 3. Tá? 3 vezes 3 é 9, então 9 é múltiplo de 3. Tá? Então, é muito importante aí a gente analisar o que é múltiplo. Por fim, aí, pessoal, a gente começou a ver frações. Deixa eu apagar esse risco aí. Aonde a gente viu frações equivalentes, são aquelas frações que têm o mesmo resultado. E gráficos parecidos, ou seja, gráficos com a mesma área. Frações reduzidas, que são essas frações aqui, ó, que podem ser divididas por um mesmo número em cima e embaixo, tornando-se uma fração equivalente. Então, olha lá, 24 sobre 108, dividido por 2 em cima e embaixo, se torna 12 sobre 54. Dividido por 2 em cima e embaixo de novo, se torna 6 sobre 27. Dividido por 3 em cima e embaixo, se torna 2 nonos, ok? Todas essas frações aqui são equivalentes entre si, mas algumas são muito grandes e outras são menores. Então, trabalhar, às vezes, com gráfico de 24 sobre 108 é uma loucura, né? Agora, trabalhar com gráfico de 2 nonos já é uma coisa mais fácil. E todas elas têm o mesmo valor, todas elas são equivalentes entre si. A diferença é que a gente pode pegar essa maior aqui e reduzir, e essa menor aqui é o que a gente chama de fração irredutível, ou seja, a mais reduzida possível. E por fim, pessoal, vimos aí soma de frações, ok? E na soma de frações, nós vimos que existe uma regra geral, pessoal. Qual que é a regra geral de soma de frações? Quando a gente tem denominadores iguais, pessoal, na verdade, a gente só pode somar frações quando a gente tem denominadores iguais, ok? Quando a gente tem isso, o que a gente faz? Nós mantemos o denominador comum aí, que é o 8, e somamos os numeradores. 6 mais 2, 8. Tá? Então, 8 sobre 8 é 1, então o resultado dessa soma de frações aqui é 1. Tá? Depois, nós temos uma outra técnica, que é a fração múltipla. Quando a gente vê, pessoal, que uma fração, ou seja, na verdade, o denominador é múltiplo um do outro, que é o caso aqui ó, do 4 e do 8, 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Então, o 8 é múltiplo de 4, pessoal. Tá? Então, quando a gente tem esse caso aqui, nós vamos transformar essa fração, reduzir essa fração, a ponto de deixar, ou multiplicar essa fração, né? A ponto de deixar os dois denominadores iguais. Então, aqui, pessoal, a gente vai poder fazer isso aqui, ó. Divido por 2 em cima e embaixo. E a minha fração, que era 2 oitavos, ó lá, 2 dividido por 2 se torna 1. 8 dividido por 2 se torna 4. E eu tenho uma fração equivalente 1/4 agora, ok? E com essa fração equivalente a 1/4, eu posso somar. Como? Mantenho o denominador 4 e somo os numeradores. 3 mais 1, 4. E, de novo, 4 sobre 4 é 1, pessoal. Então, a soma dessas frações aqui é igual a 1. Tá? Eu poderia usar uma outra técnica aqui também, pessoal. Eu poderia, ao invés de dividir essa segunda fração, eu poderia ter multiplicado, tá? Eu poderia ter multiplicado a primeira fração. Olha lá, como eu sei que é múltiplo, eu poderia ter multiplicado a primeira fração por 2, em cima e embaixo. E eu teria o quê? Ó? 3 vezes 2 daria 6, e 4 vezes 2 daria 8. Então, eu teria uma nova fração equivalente, ó, 6 oitavos. E daí, agora, eu tenho os números aí, os denominadores iguais de novo. Estaria aqui, ó, 8, repetiria. 6 mais 2 dá 8. 8 sobre 8 é 1. Teríamos o mesmo resultado de novo, ok? Então, duas maneiras aí quando a gente tem fração múltipla, onde o denominador é múltiplo um do outro. Quando a gente tem quando os denominadores não são múltiplos um do outro, pessoal, a gente tem uma outra técnica que é multiplicar os denominadores, ok? Então, deixa eu até... O que a gente faz aqui? A gente vai multiplicar os denominadores, que vai me dar um novo denominador. Então, olha lá, 5 vezes 3 é 15, pessoal. E daí, eu aplico aqui a regrinha de multiplicar cruzado, ok? 3 eu multiplico com 3. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. E aqui a flechinha azul. Segue a flechinha azul agora. 5 vezes 2
vai dar 10. Ok? E daí eu só somo esses nossos novos numeradores. 9 mais 10, 19. Então, a minha fração, a minha soma dessas frações aqui é 19 sobre 15, ok? Usando essa regrinha aí bem, bem marota. E quando a gente tem números muito grandes, pessoal, a gente não até consegue multiplicar dessa forma aqui, né? Fazer essa técnica de denominadores multiplicados, mas às vezes é muito complicado, fica números muito grandes. Para isso, pessoal, nós usamos o MMC. Na verdade, o MMC, pessoal, é a regra principal. Ela define todas as outras regras. Entretanto, ela é mais difícil de fazer, por isso a gente tem casos específicos aqui, casos especiais para somar frações. Mas o MMC aqui é a regra principal que sempre vai dar certo. Eu vi que a Letícia levantou a mão, pode perguntar, Letícia. Oi, professor. Eu gostaria que, por favor, se eu puder repetir a fração múltipla, que eu não entendi muito bem. Posso, claro que posso. Vou repetir sim. Vamos lá. Fração múltipla, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para os denominadores e ver se eles são múltiplos um do outro. Tá? Então, a gente vai olhar para o 4 e para o 8 aqui, a gente vai perceber que 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Tá? E a gente também pode ver que 8 dividido por 2 é igual a 4. Tá? Isso me diz uma coisa, que o 4 e o 8, eles são múltiplos, né, um do outro. Né? Ou, na verdade, o 8 é múltiplo de 4. Por quê? Porque 4 vezes 2 é 8. Quando a gente tem isso numa fração, quando a gente identifica isso, por exemplo, a gente poderia ter uma fração assim, ó, 1/3 mais 1/9. Ó, de novo, nós temos frações que têm o denominador múltiplo, né? Por quê? Porque 9 é múltiplo de 3. Né? 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, se uma é múltiplo da outra, a gente aplica essa regra aqui. Qual que é a regra, pessoal? A regra é a gente tornar esses denominadores iguais. Tornar esses denominadores iguais. Isso que a gente vai fazer. Como eles são múltiplos, a gente consegue fazer isso de maneira muito fácil, muito simples. Então, vamos fazer aqui, eu vou fazer 2 exemplos aqui para ajudar vocês. No caso da continha aqui, dessa aqui que a gente tem aqui, como que eu transformo o 4 no 8? Para transformar o 4 no 8, eu posso multiplicar por 2. Só que tudo que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima também. Então, fazendo isso, o 4 vai multiplicar o 4 por 2, o meu denominador vai se tornar 8. Pronto, agora eu tenho denominadores iguais. Só que eu tenho que fazer aqui em cima também. 3 vezes 2 dá 6. Então, eu vou ter, na verdade, eu vou ter nova fração. Uma nova fração, 6/8. Ok? E a outra fração não mudou, né? 2/8. Então, olha aí, eu tenho uma nova fração equivalente a essa. O 3/4 agora se tornou 6/8. E agora só seguir a regra normal, né? Como eu tenho denominadores iguais, eu sigo a regra normal. 6 mais 2, 8. Outra maneira, nesse caso aqui que eu posso fazer também, é tornar, em vez de tornar o 4, transformar ele em 8, eu posso transformar o 8 no 4. De que maneira? Dividindo. Né? Então, eu posso dividir por 2 em cima e embaixo. Então, se eu dividir embaixo, tem que dividir em cima também. De que maneira? Ó, 8 dividido por 2 vai dar 4. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, eu vou ter uma nova fração. A primeira não se alterou. E a segunda fração vai ser uma fração equivalente. 1/4. Ok? E agora eu tenho denominadores iguais. Faço a soma normalmente. Beleza? Deu para entender agora, Letícia? Deu sim, muito obrigada. Nada. Então, existem essas maneiras aí da gente... por isso que é importante a gente entender o conceito lá de múltiplo, de divisor. Daí a gente consegue analisar esses casos e já ver de cara, putz, 4 e 8 são múltiplos um do outro. Então, eu consigo
transformar essa fração numa fração equivalente, de maneira que eu consiga somar essas frações de maneira fácil. Por exemplo, no exemplo aqui ó, que eu dei, 1/3 e 1/9, eu consigo transformar essa minha fração 1/9, aí, ó, 1/3 quer dizer, ó, de maneira que eu transforme o 3 no 9. De que maneira? Multiplicando por 3. Só que se eu multiplico aqui embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. Então, essa fração 1/3 vai se tornar lá 1 vezes 3 dá 3, e 3 vezes 3 vai dar 9. Se tornou uma fração equivalente. 3/9 é a mesma coisa que 1/3, só que numa fração equivalente. E agora, eu tenho denominadores iguais. E agora é só somar, né? Como que eu somo? Mantenho o denominador 9, somo os numeradores. 3 mais 1, 4. Então, a soma de 1/3 mais 1/9 é a mesma coisa que 4 nonos. Tá? Então, basicamente é isso. Bom, por fim, pessoal, cadê a canetinha aqui? Nós temos aí, então, essa aqui que seria a mais complicada, aí, usando o MMC. Então, como que a gente faz, pessoal? A gente vai fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer é o MMC dos denominadores. Tá? Letícia, está com a mão levantada aí? Você tem mais alguma pergunta ou não? Ô, professor, esqueci de abaixar. Ah, tá, tranquilo, de boa. Então, a gente vai primeiro fazer o MMC dos denominadores aí, pessoal. É o que a gente tem que fazer por primeiro. Então, o MMC de 25 e de 30. Como que faz o MMC mesmo, pessoal? A gente vai dividindo por números primos. Eu vou dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 30 dividido por 5 dá 6. Dividido por 5 de novo, aqui vai dar 1. Tá? O 6 só repete. Dividido por 3, o 6 vai dar 2. Dividido por 2 vai dar 1. Fechou. Acabou. Quando chega no 1, acabou a conta. E agora eu faço essa multiplicação aqui, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3 dá 75. 75 vezes 2, 150. Então, o meu mínimo múltiplo comum entre 25 e 30 é 150. Então, o meu novo denominador vai ser 150, pessoal. Tá? Então, o MMC, ele me dá um novo denominador. E aí, o que eu tenho que fazer com esse novo denominador? Segue as flechas. Eu divido pelo denominador antigo. Então, ó, 150 dividido por 25 dá 6, tá? E agora eu pego esse resultado e multiplico pelo meu numerador antigo. 6 vezes 3 dá 18. Beleza, então, ó, flechinha roxa. Eu divido pelo denominador antigo e multiplico pelo numerador antigo. Agora vamos usar a flechinha azul. Divido pelo denominador antigo. Então, 150 dividido por 30 é 5. E multiplico pelo meu numerador antigo. Então, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Basicamente isso. Para transformar essa fração, eu já tenho um novo denominador. Agora eu preciso de novos numeradores. 150 dividido por 30 é 5, e 5 vezes 2 dá 10. E agora, pessoal, só nos resta somar esses novos numeradores, ok? 18 mais 10 é 28. E pronto. A soma de 3 sobre 25 mais 2 sobre 30 é 28 sobre 150. Beleza? Então, aplicamos aí 4 técnicas de soma de fração, relembrando com vocês aí. Muito, muito importante, pessoal. Então, ó, utilizamos o MMC para somar frações. Por quê? Porque precisamos que os denominadores sejam sempre iguais, pessoal. Quando eles não são iguais, a gente precisa usar algumas dessas técnicas aqui. Tá bom? Então, tira print da tela aí para lembrar das flechinhas aí, como que a gente usa. E vamos continuar.
Bom, por fim, pessoal, nós vimos aí números decimais, ok? Foram as nossas últimas aulas aí. Então, a gente viu que dividir um por 2 aí é algo mais complicadinho, e que o resultado vai ser um número com vírgula, né? Então, se a gente colocar aqui, ó, a vírgula aqui, a gente pode acrescentar um zero aqui. 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 10 dá 0, então, meu resultado, 0,5. Mas eu também posso transformar isso aqui numa fração, colocando 1 no numerador e o 2 no denominador. Então, eu tenho esses dois resultados. Eu tenho uma fração e eu tenho o número decimal, né, que é 0,5. Então, a gente descobre aí que fração e número decimal são a mesma coisa, pessoal. E se são a mesma coisa, a gente tem que saber transformar um no outro. Então, a gente viu aí a regra da divisão por base 10. Então, olha lá, o 100 tem 2 zeros, então eu desloco a vírgula 2 casas, então, olha lá, 2 casas decimais. Um zero aqui, ó, 3.519. Eu desloco a vírgula uma vez, então, uma casa decimal, 351,9. Isso eu tenho dividido aqui, ó, por 100.000, ou seja, 5 zeros. Eu vou deslocar minha vírgula 5 casas. Ok? E daí eu terei, ó, 5 casas decimais. 0,00019. Tá? Então, dividir por potências de 10 é a coisa mais simples do mundo, né? Basta eu contar os zeros e contar as casas decimais. Ou contar quantas casas a vírgula vai andar, ok? A vírgula anda para a esquerda. Né? Bom, depois a gente viu aí uma outra maneira aí que é os números periódicos, ok? São as dízimas periódicas. Então, quando a gente tem um período aqui, ó, no caso aqui o meu período é o 2, porque é o 2 que está se repetindo toda hora. Então, a regra é a seguinte, eu pego o 2, o meu período, e divido por 9. Beleza? Pronto. Isso aí é a mesma coisa que 0,22222. Quando eu tenho um período, pessoal, basta que eu pegue o número e divida pelo 9. Pronto. Tenho o meu período. Agora, eu tenho aqui, ó, 0,131313. Então, o meu período, agora, o número que está se repetindo é o 13, pessoal. É o 13 que está constantemente se repetindo. Então, eu vou colocar o 13 no numerador. E embaixo, pessoal, eu vou colocar quantidade de 9 equivalente aos algarismos. 13 tem 2 algarismos, o 1 e o 3. Então, são 2 algarismos. Então, eu vou colocar 2 9 aqui embaixo. Então, 99. Beleza? E aqui eu tenho 250, é o número, é o período que está se repetindo, ó, 250, 250, 250 para sempre. Esse período. O que eu faço? Coloco 250 no numerador e divido por 9, quantidade de 9 que sejam equivalentes a número de algarismos. Então, eu tenho 2, 5 e 0. São 3 algarismos, são 3 9 aí que eu coloco, 999. Então, transformar dízimas periódicas é muito simples. Quando eu tenho um número inteiro com dízima periódica, eu posso separar o número inteiro do número do periódico, okay? ou do número decimal. Então, em vez de fazer 33,2222, eu vou pegar o 33, que é a minha parte inteira, mais o 0,22, que se repete aqui sempre, ok? Então, olha, perceba, pessoal, 33 é o número inteiro, é como se tivesse R$33,22. 33 é a minha parte inteira, 0,22 é os 22 centavos, ok? Então, eu separo os meus decimais, a minha parte inteira do meu decimal. E aí eu transformo, né, 33 numa fração, que pode ser considerado 33 sobre 1 mesmo, né? Não precisa transformar numa fração aí. Basta 33 sobre 1 é uma fração. Deixa eu arrumar esse 33. E somo com a fração que representa o meu número decimal. No caso, 0,222 aqui, é o 2 sobre 9. E daí, pessoal, é só eu somar essa fração aí, né? Olha lá, ó. Multiplico os denominadores. 1 vezes 9 é 9. Multiplico cruzado, 9 vezes 33.
9 vezes 3 é 27. 9 vezes 3, 27, mais 2, 29. Então, 297. 297. Mais 2, né? 1 vezes 2 vai dar 2, então vai dar 299 dividido por 9. Essa é o meu, a minha fração que representa esse meu número decimal aqui. Tá? Aqui eu posso usar a regrinha aqui, ó, da divisão por 10, né? Então, são 3 casas decimais, então eu vou colocar o meu número 100 casas, 100 vírgula, no numerador, e aqui eu vou colocar o 1 e a quantidade de zeros da casa decimal. Então, são 3 casas decimais, 3 zeros. Então, 25.132 dividido por 1.000, essa é a fração equivalente a esse número decimal aqui. Né? Na parte inteira com decimal. E o 250 aqui, pessoal, vou deixar para vocês fazerem. Separem o 250 sobre 1, mais o 0, 250, 250 aqui, que é representado por essa fração aqui, 250 sobre 999. Faz essa soma de fração e vocês vão ver que a minha fração equivalente a esse meu número aqui, ó, é o número 250.000 dividido por 999. Essa é a minha fração que representa esse número decimal aqui. Pessoal, bom, pergunta da retrospectiva, pessoal. Qual atividade de matemática você mais gostou? E aí, qual atividade vocês mais gostaram de fazer? Vocês acharam mais interessante? E aí? Acharam mais legal? De matemática, pessoal. Eu mostrei a maioria das atividades que a gente fez aí durante a sprint para vocês aqui, junto com vocês. Então, não dá para dizer, esqueci, né? As atividades que a gente fez aí junto. Eu mostrei para vocês aí. Ana, eu gostei da aula de MDC e MDC. Eu gosto muito. Legal, boa. A atividade também foi bem interessante. A atividade de MDC e MDC. Foi bem legal. E aí, quem mais? A próxima pergunta, se quiser responder também, gente. O que você quer aprender na próxima sprint? Em matemática, gente. Qual que seria o seu desejo, ou o que você acha que você precisaria aprender na próxima sprint de matemática? Poxa, professor, estou com dificuldade em, sei lá, funções, eu queria aprender funções. Estou com dificuldade em potências. Queria aprender potência na próxima sprint. Aí que vocês colocassem aí no chat também. É a resposta, gente. Cadê a resposta de vocês aí? Henrique Queiroz, Nicolas, Camila, Cauã, Henrique, Peixoto, Sávio. Cadê a resposta? Ana Sofia, ver sobre o plano cartesiano seria legal. Boa, plano cartesiano é uma matéria muito legal mesmo, gente. Eu gosto bastante. Estou tentado, inclusive. Então, é legal. É legal a gente aprender. Camila, gostei de aprender a MC até hoje. Eu tenho umas briguinhas com ele, mas no final a gente se resolve. Tá certo, isso aí. É importante se resolver. Nicolas, gostei do quiz com o Kahoot. Sim. Só que foi aula de descobertas aí, né? Não de matemática, mas tudo bem. Legal. Bom. Bem competitivo, verdade. Plano cartesiano, quem sabe, gente, a gente traga aí plano cartesiano. É bem legal para a gente trabalhar com localização e tal. É uma matéria legal aí, Ana. Vamos ver como é que vai estar os resultados de mapa de vocês. Provavelmente quinta-feira a gente vai trazer. E se tiver alguma coisa parecida com isso aí, eu vou trazer plano cartesiano. Que vem sim. Legal. Então, pessoal, hoje
nós relembramos os conteúdos de matemática aprendidos durante a sprint. Não só os conteúdos, como também a gente viu as atividades que a gente desenvolveu aí durante a sprint. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo, de boa, ninguém tem dúvidas? De boa. Beleza. Então, pessoal de casa, se ficou com alguma dúvida aí também, mande para a gente nas nossas redes sociais, @AlicerceEdu. Manda vídeo, foto, desenho, a gente vai achar um jeito de responder você aí também. Se você quiser mostrar alguma dessas atividades que você fez aí com a gente e você gostou de fazer, manda para a gente também. Bom, então, pessoal, nos vemos aí na nossa próxima aula, pessoal. Aguardo vocês. Bom descanso, obrigado pela participação de vocês. Boa noite, galerinha.